Olá, tudo bem? Eu já fiz alguns covers dessa banda. E é uma banda que marcou a minha vida. E eu posso dizer que é a minha banda predileta. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre Los Hermanos. Fique comigo para conhecer um pouco. O ano era 1999. E na televisão, nas rádios, só se ouvia: quem te vê passar assim por mim. Isso, só se ouvia Ana Júlia, um sucesso dessa banda carioca, formada por Marcelo Camelo, Rodrigo Amarante, Rodrigo Barba e Bruno Medina. Esses quatro marcaram durante muito tempo, e até hoje pode-se dizer, o rock indie, o rock alternativo do Brasil. Inclusive essa música, Ana Júlia, ganhou uma regravação do ex-Beatle George Harrison em 2001 para o álbum Live on the Outside de Jim Capaldi. Bom, nesse início, assim como muitas pessoas até hoje, eu estava mais para o lado do Day do que do Ami, dos Los Hermanos. Eu não curtia muito, achava muito comercial essa tal de Ana Júlia. Então, eu ficava assim, ouvia, porque não tinha como você não ouvir naquela época. Estava em todos os locais. E naquela época não era que nem hoje, né, que nós temos mais alternativas. Nós temos aplicativos de música, YouTube, né, uma mídia mais que nós podemos selecionar de uma maneira mais individualizada. Naquela época, você era meio que obrigado a ouvir, né? Se você ligasse um rádio, inevitavelmente você caía uma determinada música que você não gostava. Mesmo se você estivesse na estação que tocasse os tipos de música que você gosta. Se você estivesse na televisão, os programas que estavam disponíveis também caíam naquela música. Então, eu acabava ouvindo, né? Com certeza, Ana Júlia, e via aqueles caras lá, que na época não ligavam muito. Inclusive, eles vieram para minha cidade aqui em Manaus, fizeram um show e eu não fui, né? Foi o primeiro show, foi o show do primeiro CD, primeiro show deles aqui, né? E que eles tocaram as músicas do primeiro CD, denominado Los Hermanos, que estava incluída aí, né? Ana Júlia, Primavera, quem sabe, né? Inclusive, em 2000, Ana Júlia era tão famosa, tão hit, que ela ganhou versões de axé e foi tocada muitas vezes no carnaval, né? Nas bandas de carnaval, nos blocos de carnaval e tal. Mas a vida vai mudando a gente, nós vamos mudando, nos mudando também ao longo do tempo, né? Isso aconteceu comigo. E em 2004 eu estava passando por transformações na minha vida. E de repente, num grupo de novos amigos que eu fiz ali na faculdade, eu tive a oportunidade de ouvir a música Retrato Baiaia, do Rodrigo Amarante. E aquela música, de uma certa forma, a letra, né, me fez me identificar com aquela música. E aquela poesia que foi escrita ali também estava envolta de uma musicalidade muito bonita, muito bem construída. Era uma questão de MPB, uma pegada de rock. E duas linhas de música ali que eu gosto. Eu gosto de MPB, eu gosto de rock. E essa combinação, assim, soou tão bonito, né? A combinação desses dois estilos e a combinação dessa musicalidade com a poesia me fez mudar a minha ideia do Los Hermanos, porque eles também
tinham mudado, né? Eles deixaram aquele hardcore com os metais, com uma pegada meio jovem guarda, e se transformaram nesse MPB com rock, né? Rock também que ainda tinha o hardcore, sim, que eu também acho interessante, mas de um jeito diferente, de um jeito também poético, musicalmente, além das letras. Essa música, ela faz parte, né, do segundo álbum da banda, denominado Bloco do Eu Sozinho, que foi lançado em 2001. A banda foi formada em 1997, quando Marcelo Camelo, que era já compositor antes, né, e estudava na Universidade PUC do Rio, ele queria tocar suas músicas, aprofundar suas composições, e ele tinha um amigo, né, na universidade, que é Rodrigo Barba, que tocava bateria. Eles dois se juntaram para fazer ali uma banda, né? O Camelo ali nos vocais, na guitarra e tal, Barba na bateria. Aí foram entrando outras pessoas, como os saxofonistas. Entrou o Bruno Medina, que é tecladista. Entrou o Patrick Laplan, que é o baixista. E por fim entrou o Rodrigo Amarante, que fazia percussões, que tocava guitarra, baixo e cantava também. Essa formação, né, continuou ali, a banda foi crescendo, foi evoluindo. Eles gravaram uma demo. Eles pegaram e tocaram nessa demo no festival chamado Super Demos da Abril, né, uma produtora musical. E aí em 99, né, essa gravadora Abril chamou eles e gravou o CD, tá? O Los Hermanos, né, o primeiro CD, e gravou esse CD com a produção do Rick Bonadio. Bom, aí em 2001 eles gravaram o seu segundo álbum, né, o Bloco do Eu Sozinho, que tem Todo Carnaval Tem Seu Fim. Tem a música que eu já fiz cover aqui, né, que é a Casa Pré-Fabricada. Tem a Flor e tem outros sucessos. E aí é quando há essa modificação, né, essa mudança de estilo e essa mudança até de produtor, que agora, a partir desse álbum, eles começam a produzir com o Alessandro Cassim, um verdadeiro maestro, um verdadeiro um gênio na arte de produzir, pelo menos os Los Hermanos, que graças ao Cassim, o Los Hermanos ganhou um retoque mais bonito, né, mais sofisticado e com a combinação melhor. E nesse álbum também foi o último álbum da participação do Patrick Laplan no Los Hermanos. E eu falei do Cassim, né? Por que eu falo que ele é um gênio muito importante para essa construção do Los Hermanos? Em 2004, eles lançaram um DVD ao vivo no Cine Iris. Um DVD que é um DVD dos shows que tinham como base, né, ali o terceiro CD deles, o terceiro álbum deles, que é o álbum Ventura, né? No Ventura, que tem ali como músicas, né, assim que se pode dizer de famosa, O Último Romance e O Cara Estranho e O Vencedor, né? Então são 3 músicas ali que com mais assim de destaque que está nesse álbum, né, o Ventura. E eles fizeram um show com base nesse álbum, né, e fizeram. E nesse DVD, né, esse álbum ali de 2003 e o DVD de 2004. Nesse DVD de 2004,
tem uns extras, e no extra eles mostram ali um make-off desse álbum Ventura. Então tem eles indo ali pro sítio onde eles gravavam, né? O tempo ali que eles estão ali fazendo som, terminando algumas músicas, eles gravando propriamente dito, e a participação ali, se percebe muito uma participação forte do produtor Cassim, né? Que se a gente pegar umas músicas que estão ali no Ventura, a gente percebe o quanto da participação dele foi importante para desenvolver esse álbum. Foi no ano de 2004 também, a primeira vez, né, como eu falei, eu ouvi o Retrato Paiaiá, e a primeira vez que eu me interessei pelos Los Hermanos. Ali eles já tinham três álbuns. E eu comecei, né, graças ali aos meus colegas ali, meus amigos de faculdade, conhecer cada vez mais os Los Hermanos. E eu vi tanto o primeiro CD, por mais que eu não gostasse muito, o segundo CD e o terceiro, né, o terceiro álbum, ali o Ventura. E ficava ouvindo diariamente, muito, né? Fez parte da minha vida sonora naquela época, né? Eu ouvia muito com eles, ficava, quando tinha tempo livre na faculdade ali, ficava tocando violão com esses meus colegas, tocando essas músicas. A gente, para se distrair também, às vezes tocava as músicas dos Los Hermanos. Inclusive, né, em 2004 eles fizeram o segundo show aqui em Manaus, e lá no antigo casa de show Coração Blue, e na qual foi uma aventura, né, pra gente chegar até lá, e eu pude ir, né, desde esse show em diante. Eu sempre fui todos os shows que os Los Hermanos fizeram aqui em Manaus, e esse foi uma aventura porque na época não tinha carro ainda, então nem meus colegas, e nós marcamos de nos encontrar em um terminal de ônibus que tinha aqui, e de lá a gente ir pro Coração Blue. Aí a gente foi, né, foi para essa estação, nos encontramos lá, cada um foi de um ponto diferente, a gente se encontrou nessa estação, e no ônibus a gente já foi se concentrando para essa nossa grande aventura aí, né? Foi cantando as músicas, foi se relembrando aí das músicas dos Los Hermanos, e a gente chegou lá umas 2 horas antes de começar o show, ficou lá de fora, e lá de fora nós podíamos ouvir o aquecimento, né? O aquecimento do Los Hermanos. Inclusive a gente viu uma vanzinha deles saindo lá e tal. E aí o show foi maravilhoso, e era interessante porque os Los Hermanos, eles deixaram essa questão comercial lá do primeiro CD e começaram a ser uma coisa mais intimista, mais, né, com poucas pessoas. E o Coração Blue era aquilo, né? Era um espaço que não dava assim muita gente, né, que comportava muita gente, e a gente ficava bem perto do palco, então nós podíamos ver ali a banda bem próximo da gente. Então foi assim um show, um evento incrível. E essa influência do Los Hermanos, da musicalidade do Los Hermanos, foi ganhando corpo na minha vida, que aí em 2005 eu comprei, né, o 4º CD, o nome do álbum é 4, e que tem ali, né, dentre as músicas famosas ali, O Vento. E O Vento foi especial na formação da minha segunda banda que eu tive, né? Tenho até hoje ainda a banda Raízes Urbanas, e tive uma banda denominada Debochantes. Essa banda Debochantes, ela tinha como base ali as músicas dos Los Hermanos, tinha outros covers de outras bandas, mas tinha também as nossas músicas próprias, né? Que de uma certa forma tinha uma influência ali enorme dos Los Hermanos, não tinha como não ter. Não só porque nós estávamos
vivendo aquela época, como também ali eu tinha passado ali um ano ouvindo repetidamente o Los Hermanos. E nessa banda originalmente nós iríamos tocar emo. Eu seria o baixista dessa banda. Mas aí, né, eu e o meu colega de faculdade lá, o Chicão, né, nós fomos encontrar um dos integrantes, né, dessa banda aí, que nós iríamos formar essa banda. E nós fomos na casa dele, né, o Pablo. E quando a gente chegou lá, o Chicão também, que não estava muito interessado em tocar emo, mas ele queria ter uma banda, pegou o violão lá do Pablo, começou a tocar, enquanto o Pablo estava indo na cozinha, eu e o Chicão estávamos na casa, na sala do Pablo, né? E aí ele puxou ali o vento, e aí eu comecei a cantar. E aí, de baixista, numa banda emo, eu fui o vocalista de uma banda indie alternativa. Mas a história não termina por aí. Em 2007, quando todos os fãs estavam esperando pelo quinto álbum, os Los Hermanos anunciaram uma triste notícia, que iam se separar. Aquilo foi tão forte, né, que eu assisti repetidas vezes o DVD lá ao vivo no Cine Iris, e quando tocavam as músicas, principalmente as músicas que eu mais gostava, aquilo me comovia, né? Me enchia de lágrimas. Mas essa separação é uma separação dali da rotina, de fazer shows todo ano, de fazer composições a cada 2 anos. Porém, em 2012, né, eu pude finalmente ir a um show com a minha esposa, né? Meu último romance. Nós podemos ir a um show de Los Hermanos. Eu pude revisitar os Los Hermanos aqui mesmo em Manaus, agora na Arena Amadeu Teixeira, que eles fizeram ali um reencontro deles, uma turnê de reencontro que cobriu o Brasil todo, né, e presenteou aqui os manauaras. Eles fizeram uma outra união também, outro show assim, de reunião em 2019, e até lançaram uma nova canção, né? Os Los Hermanos, além desses álbuns, né, que eu falei, álbum, DVD, também lançaram um álbum ao vivo, né? Também fizeram músicas por exemplo, o filme Lisbela e Prisioneiro, né? A música Lisbela. Tem a músicas que a Ana Rita gravou também, né? Santa Chuva, por exemplo. E ganharam prêmios, né? Os Los Hermanos ganharam prêmios. Ganharam prêmio da MTV Brasil, prêmio Multishow, e concorreram até ao Grêmio Latino. Bom, é isso. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Se gostaram, deixe seu like, compartilhe com seus amigos. Comentem também, né, aqui, dizendo se vocês gostam ou não gostam do Los Hermanos, se você é da turma ame o Los Hermanos ou odeia Los Hermanos. Digam aí nos comentários o porquê que vocês gostam. Digam também se vocês foram a algum show, se vocês têm itens dos Los Hermanos, os CDs, DVDs, né? E se inscrevam também nesse canal aqui, porque conteúdos parecidos e covers dos Los Hermanos, com certeza vocês vão encontrar aqui. Tá certo? Um grande abraço e boa viagem.